O ministro Luiz Inácio Lucena Adams tem 48 anos. Foi nomeado advogado-geral da União em 2009 pelo ex-presidente Lula. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, Adams especializou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Luiz Inácio Adams fez carreira no serviço público. Tornou-se procurador da Fazenda Nacional em 1993. Em 2006, chegou a procurador-geral da Fazenda. E também já exerceu o cargo de secretário executivo adjunto do Ministério do Planejamento. No governo Dilma Rousseff, Adams chegou a ser um dos ministros mais próximos à presidente. Perdeu um pouco de prestígio após seu adjunto na Advocacia Geral da União ser acusado pela Polícia Federal de participar de uma quadrilha que vendia pareceres. Depois de ter sido citado até para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, Adams agora tenta recompor o poder de influência que tinha no início do governo Dilma. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este projeto é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o ministro Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União. Olá, ministro, muito obrigado por ter vindo. Eu começo perguntando sobre um tema que aqui só se fala nele em Brasília, Supremo Tribunal Federal. O governo está se preparando para indicar o próximo ministro que ocupará a vaga de Aires Brito no Supremo. Como estão sendo as discussões e que parâmetros estão sendo usados para definir esse nome? Bom, primeiro nada, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes, internautas, ouvintes desse programa. O governo, a escolha do ministro Supremo Tribunal Federal é uma escolha pessoal do presidente da República, no caso da presidenta da República. Sempre a tradição brasileira, republicana, em que ela procura pautar essa escolha a partir de uma perspectiva de dar ao Supremo condições de atuar em questões, grandes questões, ter ministros que tenham capazes, atendendo os requisitos constitucionais, saber jurídico e reputação ilibada, possam atuar nos grandes temas nacionais. Então é um processo de maturação muito específico, muito, às vezes até demorado, porque na verdade é necessário conhecer os candidatos. É necessário compreender quais são as opções que estão estabelecidas. Nenhum hoje dos ministros do Supremo Tribunal Federal é um grande criminalista, penalista. Esse seria um requisito talvez desejável para o próximo ministro? Eu não vejo assim, Fernando, porque o Supremo Tribunal Federal é um tribunal constitucional antes de mais nada. Ele não é um tribunal... Mas tem atuado muito criminalmente. Não, tem atuado e atuou muito no processo e tem... especificamente processo mensalão, e tem atuado muito em questões de habeas corpus. Mas, assim, a atuação criminal não é o requisito. O requisito é ser um ministro que tenha uma boa formação constitucional, porque são os temas que o Supremo trata, as questões constitucionais, né? O Supremo não se divide entre criminalistas, tributaristas, civilistas, administrativistas ou o que seja. Ele é um tribunal constitucional que atua nessas áreas todas e tem, portanto, está presente a matriz, a força motriz que orienta as posições da Corte, que é o tema constitucional. Quem que a presidente Dilma, em geral, ouve nessas horas? O senhor tem sido ouvido? Eu sempre sou ouvido, assim como o ministro Cardoso, são os ministros da área jurídica, e é natural que ela busque opinião. A presidente Dilma, ela tem procurado sempre ouvir a opinião de uma grande diversidade de câmaras de pessoas que atuam no meio jurídico, sejam pessoas da justiça, do Poder Judiciário, sejam pessoas do meio político, também se manifestam e opinam nesse processo. Você acha que essa decisão está perto de ser tomada já? Eu acredito que sim. Evidentemente, o tempo dela, o tempo de maturação, digamos assim, de
convencimento quanto às candidaturas ou a candidatura que ela vai indicar, é um tempo próprio, né? E que varia, né? No caso, por exemplo, da ministra substituta ministerial, como a ministra Rosa, demorou um pouco tempo, no caso dele foi rápido a indicação. Então, eles têm os tempos diferenciados em que ela vai, digamos assim, convencendo-se dos candidatos ou do candidato que, no ponto de vista dela, melhor representaria esses requisitos, que são requisitos constitucionais, mas também requisitos associados à ideia de formar um poder que participa com os demais poderes, da governança do país. Os poderes da República têm interlocução entre si, devem ter, e o senhor tem sido um dos interlocutores do poder executivo junto ao poder judiciário. Como tem sido essa relação entre o poder executivo e o Supremo ultimamente? Eu acho que a relação entre o executivo e o judiciário tem sido uma relação muito respeitosa e muito madura. É evidente que na relação de poderes, e aí não também o próprio Congresso, às vezes expressam divergências. Seja quando o Supremo julga uma matéria em contrariedade ao entendimento que o Executivo possa ter, seja quando o Congresso, por exemplo, vai votar um veto e rejeitar um veto da presidente. São divergências que é natural do processo democrático. Mas o que é fundamental é que, mesmo nessas divergências, a relação entre os três poderes, e particularmente o Judiciário e o Executivo, tem sido uma relação muito respeitosa, em que os temas são levados, são debatidos e o Executivo toma as decisões que lhe cabem no âmbito dessa separação. Uma informação assim que teve esse caso recente dos vetos presidenciais, essa ação que estava no Supremo, que ainda está, ainda não foi definida em definitivo. Foi só liminar. Foi só liminar, não é isso? O senhor teve contato ali com os ministros. O senhor sentiu receptividade dos argumentos do Executivo por parte de alguns ministros em particular, uma diplomacia maior entre, digamos, o Executivo e o ministro Lewandowski, que é o vice-presidente, entre o Executivo e o ministro Joaquim Barbosa, que é o presidente? Como tem sido isso? A relação, eu posso dizer, com todos eles foram muito receptivos. O que a gente procurou levar aos ministros foi demonstrar algo que não está presente na ação desde o início. O que nós apresentamos no memorial, na petição que encaminhamos ao ministro Fux, não estava presente no mandado de segurança e nem na manifestação do próprio Senado Federal. E aí nós levamos isso ao Supremo e a compreensão dos ministros foi de uma grande recepção em relação ao problema que estava contido na questão dos vetos, a complexidade que é o tema dos vetos. Por isso, inclusive, em que pese a opção do Supremo neste momento ter sido a de rejeitar a liminar, ou seja, dar provimento ao agravo, vários ministros posicionaram-se que no julgamento de mérito a questão da modulação deverá ser o tema a ser debatido. Né? É engano meu ou parece haver uma diplomacia maior, uma facilidade maior de contato com o vice-presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, do que com o presidente Joaquim Barbosa? Do ponto de vista nacional, não tenho. Eu tenho, assim, por uma questão pessoal, eu tenho uma convivência com o ministro Lewandowski que me facilita, assim como tem com o ministro Gilmar. Facilita esse diálogo. Mas a relação com o ministro Joaquim Barbosa tem sido uma relação institucional, nunca tive problema de levar a ele os pleitos, seja eu, até o ministro Cardoso também, quando leva as questões. Existe hoje um debate entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário de aprofundamento da discussão de um novo pacto republicano em favor do aperfeiçoamento do Judiciário. Esse processo está bem acelerado, que é conduzido pelo ministro Cardoso, junto diretamente com o presidente Joaquim Barbosa. Então, assim, do ponto de vista da relação institucional, isso não existe. Na verdade, a relação, ela é, como eu disse, respeitosa e contínua. Agora, evidentemente, tem dinâmicas pessoais diferenciadas, até pelo convívio que nós mantemos com cada um dos ministros. No caso, o senhor citou o ministro Lewandowski e o ministro Gilmar. O Gilmar, que eu trabalhei, eu fui assessor direto do Gilmar em 2001, 2002, então eu tenho uma relação... No trabalho dele no TSE eu acompanhei muito, tive uma relação muito
contínua de trabalho com ele, tanto que em 2010, por exemplo, que ele era presidente do TSE, a AGU atuou muito forte para combater a greve dos servidores que estava ocorrendo naquele ano da eleição, né? Houve uma deflagração de greve em busca de benefícios salariais por servidores do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral em geral, e a AGU atuou junto ao ministro Lewandowski e junto ao Judiciário para que aquela greve fosse, digamos assim, limitada a permitir que o processo eleitoral não fosse prejudicado. O ministro Joaquim Barbosa acaba de declarar numa entrevista que espera que até julho esteja concluído o processo chamado do mensalão e que as penas possam ser, as sentenças possam ser executadas. Evidentemente vai ter que ser necessário que o processo chegue ao final, que esteja ali transitado em julgado, como se diz. Em isso acontecendo, julho, como disse o ministro Joaquim, a AGU imediatamente iniciaria ações para recuperar o dinheiro que foi desviado dos cofres públicos, como disse o Supremo? Sim. Nós temos duas opções aqui que nós estamos avaliando. Primeiro, nós podemos entrar com uma ação própria na Justiça. A segunda é provocar o próprio Tribunal de Contas da União a que, por uma tomada de conta especial, se manifeste sobre esses casos e indique responsáveis e valores, porque isso não foi, de fato, quantificado. Então, essas opções nós estamos avaliando, mas qualquer uma delas, uma vez transitar em julgado, nós vamos tomar as medidas imediatamente. Tem que esperar o trânsito em julgado? Para a efetividade da decisão, sim. Agora, para fazer a prospecção da melhor opção? Não, isso não há necessidade, nós já estamos fazendo essa análise. Ou seja, para se preparar para, no momento do trânsito em julgado, tomar a decisão. Nós temos que ter uma solução que seja mais rápida do ponto de vista procedimental, ou seja, para dar efetividade e última análise à decisão final. Tem deputados federais que foram condenados aí no caso do mensalão, que continuam a exercer mandato, né, mas é sabido, eles estão condenados, esperando ali o trânsito em julgado. Nesse período, eles estão participando das atividades do Congresso, votando leis, rejeitando projetos. Isso pode provocar alguma insegurança jurídica pelo fato de eles estarem já condenados, atuando como legisladores mais adiante? Não, eu não creio pelo seguinte, o mesmo argumento foi usado nas ADIs propostas em relação às reformas previdenciárias. O que nós nos posicionamos primeiro, é necessário haver uma manifestação final do próprio Congresso desconstituindo esses mandatos. E segundo, a votação ou a participação dessas pessoas não é significativa no resultado final de votação que levaram à aprovação dos projetos. Ou seja, a anulação, digamos assim, desses votos não alteraria o resultado. Então, desse ponto de vista, nós não vemos que se produza insegurança jurídica. Agora, é uma decisão que o Congresso, o próprio presidente Henrique Alves disse que o Congresso, a Câmara deve tomar. Outro assunto. No ano passado, houve uma polêmica muito grande sobre regulamentação do direito de greve de servidores públicos. O que se evoluiu do ano passado para cá e o que mais deve acontecer nesse setor, nessa área? Olha, eu acredito que esse ano o governo deve finalizar um estudo sobre essa questão da lei de greve. Eu acho que nós tivemos um aprendizado muito grande nesse período todo. A própria Justiça avançou muito na definição e a AGU está com essa responsabilidade, junto com o Ministério do Planejamento, de estudar um projeto que pegue, de um lado, a lei de greve, mas também pegue e digamos assim, desenvolva a questão da negociação coletiva no setor público. Ou seja, são dois lados de da mesma moeda. Haverá alguma novidade nessa? Eu espero que esse primeiro semestre nós já temos um projeto? Para apresentar para presidente. Nós já estamos bem avançados nessa discussão. Lei de acesso a informações públicas. Até porque o ano para debater essa questão é esse ano, né? Não, exato, o ano que vem. Não dá. Lei de acesso a informações públicas. A AGU atuou quando houve um problema no Senado sobre divulgação de salários nominais de cada um dos servidores. Hoje, dentro do Congresso, as duas casas, Câmara e Senado, divulgam os valores dos salários dos seus servidores, porém com um constrangimento grande para quem deseja ter acesso.
Quem deseja acessar esses valores é obrigado a dar seu nome completo, CPF, endereço, e-mail, e a pessoa que tem o seu salário visto é informada sobre quem viu o salário. Isso é uma forma de constrangimento, inclusive, que a lei impede. A lei diz que ninguém deve ser constrangido ao pedir informação. A AGU deveria atuar nesse caso em que está ocorrendo esse constrangimento? Essa questão é uma questão que ela é discutida no âmbito de uma resolução do próprio Congresso, que é passivo de impugnação pelo interessado ou por algum órgão, partido político ou Ministério Público ou outro órgão. O problema da AGU é que a AGU, em que pese, eu até concordar com a questão, acho que... Você acha que é um constrangimento, esse tipo de exigência? Eu acho que a lei afasta a exigência. Exato. Constrangimento ou não constrangimento, a lei afasta a exigência. Se ela afasta a exigência, ela não pode ser estabelecida. Agora, do ponto de vista do sistema, da responsabilidade, ela tem, a AGU, na hipótese de questionamento, o dever de defender a tese, ou a posição do Congresso. Ou seja, o Congresso, certo ou errado, tem direito à sua defesa. Então, do ponto de vista da instituição, não é a instituição que cumpre a função, digamos assim, de fazer esse primeiro questionamento. Entendi. Né? Até porque não é a instituição que é a consultora jurídica do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem duas consultorias jurídicas que as assessoram e que dão as orientações. Nesse caso, caberia a quem se sentir constrangido exatamente. Ou algum órgão, a legitimidade, partido político ou para o Ministério Público questionar a lei em tese, a resolução em tese, propondo a sua anulação. Né? O senhor se sente, às vezes, sabendo que uma coisa tão flagrante como essa, né, que qualquer pessoa está vendo que afronta um pouco o que diz a lei, caso a AGU ter eventualmente que defender essa posição, né? Como é que fica? Eu acho que é o ônus da advocacia. Eu acho que a advocacia, você, como você diz no direito penal, você não defende só os inocentes, né? Seria muito fácil defender só os inocentes. Você também defende as pessoas que, em dado nível, cometeram erros ou tomaram posições erradas. Até porque não é só a questão do certo e errado. Existem graduações sobre como é que você, de fato, aplica os alcances submetidos à aplicação dessas legislações. Então, eu acho que a advocacia, e como advogado público, eu acho que é uma missão, é uma tarefa, faz parte, digamos assim, do trabalho, né? Da job description, como diz os americanos, né? É o trabalho. Então, assim, e eu digo até com toda franqueza, eu já trabalhei muito tempo, tenho 20 anos de advocacia pública, e como advogado público eu já entrei em causas que eu achei que ia perder e ganhei. Então, a vida, o direito é muito rico nesses processos. Né? Ministro, com que frequência, na sua função aí na Advocacia Geral da União, o senhor tem mantido contato com o Palácio do Planalto e com a própria Presidente da República? Olha, a advocacia, o advogado geral, ele faz o assessoramento jurídico direto da Presidente da República. Essa é uma função que está na lei orgânica e despacha, a própria lei diz, uma das atribuições do advogado geral é despachar com a Presidente. Eu tenho tido com ela regularmente reuniões semanais, seja por ela para solicitar esclarecimentos e orientações relativas às questões jurídicas que são trazidas a ela, seja para eu poder preparar e levar ela a despachos, porque como Presidente da República, ela também presta informações ao Supremo em ações diretas de inconstitucionalidade, mandados de seguranças, propostos contratos dela. Então, o advogado-geral que prepara, né, as informações e leva ao despacho dela. Às vezes o senhor vai a alguns eventos, me corrija se eu estiver errado, na semana passada teve um jantar no PMDB, o senhor foi junto com a Presidente, isso, ela levou o senhor, ela que convidou o senhor, como funciona? Ela convidou, o que aconteceu? Eu tinha participado da sessão do Supremo, acompanhei todo o julgamento, logo após a sessão eu me dirigi ao Palácio Planalto para esclarecer a Presidente o que tinha sido o debate, qual tinha sido a posição que o Supremo tinha externado e adotado no julgamento, e naquele momento ela achou oportuno me convidar a acompanhá-la no jantar, até porque nesse jantar, que era um jantar oferecido pelo vice-presidente da República, Michel Temer, ao ex-presidente Sarney, estavam presentes também o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente Henrique Eduardo Alves da Câmara.
Então, nesse momento também era uma oportunidade de eu poder reproduzir a eles, né, o que tinha sido o debate do Supremo. O senhor convive bem com políticos. O senhor já foi filiado a algum partido político ou é filiado a algum partido político? Não, hoje eu não sou mais. Eu fui filiado ao PT de 86 a 90. Lá no Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas de 90 eu tomei uma opção de rumo de carreira que eu resolvi. Aí eu fui fazer mestrado e logo em seguida, em 93, eu ingressei na carreira de Procurador da Fazenda Nacional e segui uma carreira como servidor público. Antes do PT, militou em algum partido? Nenhum, nada? Não, nenhum. Preciso agora entrar num assunto que também está em tela na mídia bastante. Operação Porto Seguro. Perfeito. Corregedoria da Advocacia Geral da União decidiu não abrir um processo disciplinar contra o senhor, contrariando uma sugestão de uma comissão interna de sindicância que investigou os fatos ligados à chamada Operação Porto Seguro. Teria sido melhor, talvez, fazer algum tipo de investigação dentro da AGU sobre aquilo que pesava contra o senhor, para deixar tudo isso mais claro? Tá. Primeiro, deixar claro uma coisa. A Corregedoria não adotou ela não adotou nenhuma decisão de não abrir procedimento, porque ela não tem competência de abrir procedimento contra o ministro de Estado. Aliás, a mesma posição da comissão. Como é que é o processo? A Corregedoria da Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral Federal, que são órgãos distintos, abriram um processo de sindicância. Qual é a função do processo de sindicância? Apurar fatos, ou seja, identificar em relação a um conjunto de fatos, né, elencados, se há, em relação a esses fatos, uma materialidade, uma infração e se há um responsável. Essa é a função dessa sindicância. Essa sindicância seja uma conclusão que vai à análise dos dois órgãos, da Procuradoria Federal e da Corregedoria. E os dois órgãos analisam de novo esse relatório. Agora sim, no âmbito de um processo de decisão, ou seja, ele confirma. Então, no caso da Corregedoria, por exemplo, não foi o corregedor pessoalmente tomar a decisão. Ele constituiu um grupo de 2 corregedores auxiliares e o chefe de procedimento disciplinar, os 3 examinaram o relatório e produziram uma análise desse relatório. Dessa análise é que ele delibera o quê? Primeiro, ele delibera abrir processos disciplinares, ele libera, em outros casos em que há proposta de abertura de processo disciplinar, promover uma sindicância para aprofundar, porque ele não se sentiu convencido de que havia materialidade suficiente para abrir um processo disciplinar. E, no meu caso, ele entendeu que não havia a materialidade de infração indicada pela comissão. Mas esse entendimento, ele é apenas declaratório, ou seja, é uma opinião que ele manifesta, porque o processo todo ele é encaminhado à Presidência da República. Desde então, 95... de ética, não, essa é outra coisa. A comissão de ética é outra coisa. O que a presidência vai? Porque, do ponto de vista do procedimento, existe uma orientação antiga no governo federal, no executivo, que é um parecer aprovado, elaborado pelo então advogado-geral Magela Quintão e aprovado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, de que no âmbito de ministros, quem delibera sobre a abertura de procedimento é o presidente da República. Não é nenhum órgão correcional interno. Então, o que o corregedor faz? Ele emite o seu entendimento sobre as questões apontadas pela comissão e encaminha para o presidente. O processo está na Presidência da República. Cuja palavra final caberá a ela. Cabe lá a presidência dele decidir se é o caso, não é o caso, em suma. O senhor se encontra com ela com muita regularidade. Ela disse para o senhor que decisão não, eu já comuniquei a ela, pessoalmente, o resultado da comissão, mas eu não questionei ela sobre isso. Acho que não é minha função. Essa é uma decisão dela e a presidente, evidentemente, vai emitir seu juízo sobre o assunto no momento que ela tiver os elementos e análise adequada, né? Eu digo assim, esse procedimento, eu tenho um cuidado, Fernando, que é o seguinte, eu declarei desde o início que, considerando até o fato de que esses fatos aconteceram no âmbito do meu gabinete, eu tomei uma decisão
de afastar-me para garantir o quê? A lisura do processo. Né? Para garantir que o processo ele não seja, digamos assim, passível de impugnação o resultado dele, porque eu estou julgando, porque eu estou intervindo nele. Né? Eu me afastei, então não intervi na decisão do corregedor, não intervi na decisão de nenhum processo. E estou deixando o processo seguir naturalmente, dando as informações. Mas não obstante, o senhor é o ministro, advogado-geral da União. Perfeitamente. Eu me pergunto o seguinte, nesses casos, quando é que caberia, eventualmente, à pessoa que comanda o órgão, no caso o ministro, afastar-se de fato da função para permitir que algo seja feito? Quando houver uma identificação de materialidade que implique na abertura de um processo. Por que essa manifestação prévia de materialidade é importante? Porque a abertura de um processo disciplinar hoje no serviço público já é uma punição em si. Né? Se for seguindo a risca a minha portaria, qualquer servidor que ocupe um cargo de comissão que é submetido a um processo disciplinar, ele é afastado do cargo de comissão. Essa regra se aplica a mim. Eu não tenho dúvida. Se a decisão, por exemplo, fosse levada a presente assim, abre-se um processo disciplinar, eu me afasto do cargo. Ela solicitando ou não, né, determinando ou não. Não solicitando não, determinando ou não. Né, eu me afasto do cargo, porque eu não acho adequado estar nessa condição. Agora, isso tem que ser um juízo emitido de maneira adequada para que possa, de fato, não haver um processo aberto só porque alguém diz que tem que abrir um processo. Né? Tem que ter elementos efetivos que indiquem algum nível de materialidade. Atrapalha o senhor, no exercício da sua função no dia a dia, o fato de várias associações de funcionários, né? O Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, por exemplo, pedem que o senhor seja investigado? Isso aí atrapalha o seu dia a dia? Não, de maneira nenhuma. Eu tenho uma coisa interessante nesse processo, porque, e aí eu digo assim com um lado, se é que pode ter um lado bom, né, mas um aspecto que me pareceu positivo é a enorme quantidade de pessoas do âmbito do Poder Judiciário, do Legislativo e do Executivo que manifestaram solidariedade, né, durante esse processo todo e assim no ápice desse processo. Né, o ministro Aires me ligou 2 vezes expressão de solidariedade a minha pessoa, e vários outros ministros supremos fizeram a mesma coisa. Porque, na verdade, nós temos um trabalho muito grande no Supremo e com longo tempo, e esse trabalho é reconhecido. Então, do ponto de vista da função institucional que eu tenho que cumprir, isso não me atrapalha. A relação com o sindicato é uma relação turbulenta, até porque eu sou muito crítico da própria atuação sindical. Né? E esses sindicatos eles começaram uma campanha para que eu saísse do cargo muito antes dessa operação. Eles começaram essa campanha em maio, querendo que eu saísse do cargo, porque eu não era um ministro, vamos dizer assim, sindicalista, né? Um ministro que fosse porta-voz de pleitos de corporativos. Eu não sou, né? Eu não tenho problema em dizer isso. Agora, o que se vê assim, é um surfar na onda, né? É um processo em que infelizmente acontece, e aí, para o bem e para o mal, essas ações acabam sendo... Essa tal operação Porto Seguro, para a maioria das pessoas é muito complexa, a maioria dos brasileiros talvez não soubesse nem descrever o que ela é, mas tem um aspecto que é mais facilmente compreensível, que é o fato de o seu adjunto na AGU, não é, o José Weber, ele foi acusado de fazer parte de uma quadrilha de venda de pareceres. Então era, vamos dizer, o seu principal assessor ali, não é? Dentro da AGU, foi acusado de um crime grave pela Polícia Federal. Como o senhor reagiu quando o senhor viu se materializar essa acusação? Olha, Fernando, assim, primeiro, vamos esclarecer aqui. O Weber, como adjunto, ele era um dos 3 adjuntos, ele não é nem o vice-ministro. O vice-ministro é o Dr. Fernando Faria. O Weber é um dos 3 adjuntos. Era um assessor relevante, como os meus 3, eu só tenho 3, então os 3 são relevantes. A doutora Rosane e a doutora Mariana, cada um dos 3, com funções diferentes dentro da Advocacia Geral. Então ele era, de fato, uma pessoa relevante. A primeira reação, evidente, é quando você conhece uma pessoa, é uma reação de incredulidade. Né? Você convive com uma pessoa, você tem uma relação, eu conheço o Weber há 10 anos, não contínuo, mas tive um contato muito grande com ele
de 2001 a 2003, e depois, mais recentemente, na AGU. Então, a primeira relação de continuidade, uma relação de perplexidade, digamos assim, com a situação colocada. Ele era seu amigo pessoal? Eu mantinha relações, sim, pessoais, tinha amizade pessoal com ele. Corrija se eu estiver errado, ele inclusive parece que foi o avalista da ele casa. Foi o fiador, fiador da sua casa? Isso. Atualmente, não, eu alugo uma casa. E ele é o fiador? Ele é o fiador, ele não é o atual fiador, eu substituí o fiador porque eu achei adequado a manter isso. Qual é a relação que o senhor tem com ele hoje, depois disso tudo? Nós não conversamos mais depois do evento, né? Nunca mais? Não, nós não tivemos nem contato, não. Esse é um processo pessoal complexo, né? Porque você, por um lado, tem que ver o profissional, e eu digo para ti que confirmadas denúncias que estão sendo postas contra ele, vai ser punido, não tenho dúvida sobre isso, né? Não tenho dúvida sobre isso. Agora, isso do ponto de vista do profissional, da pessoa que tem uma função pública. E tem a dimensão pessoal, evidentemente, que é uma dimensão que você conhece uma pessoa e que tem aquela relação como você teria com um parente, né, que é acusado de um crime, como teria como uma pessoa com quem você convive, e você não reconhece muitas vezes o que é atribuído a ela por conta dessa... Sabe que, acompanhando a política ao longo de muitos anos, o que a gente não mais vê, mas vê muito na política, na administração pública, é às vezes um administrador, um prefeito, um governador, um presidente, um ministro, ter algum assessor com quem ele tem uma relação muito próxima, ele diz, poxa, eu não tinha a menor ideia, eu não consegui entender isso. Para a população em geral, fica difícil, às vezes, acreditar que isso ocorra. Como é que o senhor convenceria o público em geral? Olha, de fato, eu era amigo dele, eu o via, mas eu não percebi que ele eventualmente fazia essas traficâncias. O caso que foi identificado em relação a ele foi um caso. Não é uma situação de uma habitualidade de práticas dentro da instituição em diversos âmbitos, né? Teve um caso que foi na questão da operação do parecer, né? Que levou a essa... Aliás, a operação toda em relação à divulgação foi relativa a esse parecer, especificamente para parecer. Então, eu não posso dizer que tem digamos assim, uma constância de vários eventos que dependem, oh meu Deus, o que justifica isso? Agora, a relação profissional, pensa o seguinte, a relação de uma instituição como a AGU é uma instituição com 8 mil advogados. Eu, durante o último ano, eu atendia pessoalmente, porque essa era a dinâmica do relacionamento com o Planalto, reuniões quase todo dia para tratar de temas, não com a presidente, mas com a Casa Civil, para tratar de temas diversos, portos, aeroportos, rodovias, setor elétrico, assim sucessivamente, mineração, assim por diante. Então afora o acompanhamento que eu faço toda quarta, toda quinta em relação ao Supremo. Eu monitoro, eu preparo sustentações e tenho despacho com cada um dos setores para acompanhar as ações judiciais. Ou seja, do ponto de vista da relação profissional, é uma relação de confiança. Você confia numa pessoa, você atribui, agora você não fica monitorando cada parte, cada uma das pessoas com que você trabalha. Como a AGU, o governo, em certa medida, podem fazer para aprimorar os controles e evitar que esse tipo de coisa ocorra? Olha, basicamente é o seguinte, eu adotei algumas medidas que eu fiz a organizar a relação da administração pública, a AGU com a administração pública, da AGU com a administração pública. Porque o que a gente viu nessa operação, Fernando, é que, nesse caso, não foram atos de pessoas externas que praticaram os atos de corrupção, os atos de desvio. Foram pessoas que eram servidores públicos de carreira, né? Em suma, que estão sendo acusados de ter feito essa prática. Então, eles, na condição de servidores públicos de carreira, eles, revestidos desse manto, digamos assim, de credibilidade, vamos dizer assim, é que eles promoviam essa, eu diria, uma certa advocacia administrativa. Mas toma o caso do Weber, por exemplo. Até onde eu saiba, ele já era suspeito, até investigado por possíveis irregularidades antes de ter sido nomeado.
tinha suspeita dos bens desproporcionais à renda e o contrato irregular entre o INSS e a Fundação UNB. Ele foi absolvido em 6 procedimentos. Antes de eu assumir, inclusive, com o advogado, já tinha sido absolvido em 6 procedimentos. Mas ao ser nomeado, ainda não pairava alguma dúvida sobre alguns casos? Eu tinha conhecimento, e falei ao Senado, de um procedimento contra ele, no momento. Né? Esse procedimento ele foi arquivado no STJ com parecer favorável do próprio Ministério Público Federal. Então eu entendi que era o procedimento que estava a meu conhecimento no momento, que é o que, digamos assim, restringiu. Eu não conhecia nenhuma investigação da Controladoria, por exemplo, não tinha nenhuma informação, e nem no processo, quando você manda para a presidência, para nomear, esse ato de nomeação que é feito na Casa Civil, essas questões não apareceram no ato de... Pelo que o senhor está dizendo, esse manto de credibilidade que fica com o servidor público, que ocupa uma função importante, como, por exemplo, os seus 3 adjuntos na AGU, isso daí pode acabar sendo, para eles, se não forem pessoas, enfim, que devessem merecer esse manto de credibilidade, produzir algum tipo de traficância ali que a gente vai descobrir só depois. Tem alguma forma de evitar isso? Como é que faz? É isso que eu digo, tá? Deixa eu só concluir o meu raciocínio anterior aqui. Eu adotei, uma das portarias que eu adotei é criar um padrão de formalização na relação da administração com a AGU, na hora consultiva. Então, o que acontecia é que, por exemplo, esse rapaz, o Paulo, ele intervia em procedimentos, questionamentos, na qual ele sequer tinha interesse, mas ficava um pouco nessa fluidez desse relacionamento. Então, na portaria que eu adotei, hoje, essa relação é exclusiva com pessoa que consulta, com o órgão, com o titular do órgão que faz a consulta, que tem legitimidade de consulta, ou com aquela pessoa que ele indicar. Se não for, não é proibido. A partir de agora? Eu adotei essa portaria na primeira semana da operação. Né? O fato que essa operação agora, ela permitiu, evidentemente a gente não gosta que a situação tenha acontecido, mas ela também nos permitiu a identificar as fragilidades de determinadas situações para poder aprimorar, né, esse relacionamento. Então, esse relacionamento órgão, ele é hoje regulado por essa portaria. Né? Nós também impedimos algo que já vinha de administrações anteriores à minha, mas que eu percebi que não é adequado, que é responder a consultas por particulares. Né? Hoje, qualquer consulta, qualquer manifestação de advocacia de AGU é encaminhada ao órgão interessado, ministério interessado, para verificar se ele tem interesse nessa manifestação, porque daí eu me dirijo a ele e não ao particular. Então, criar uma dinâmica em que a gente consiga restringir mais esse processo. E fundamentalmente... Restringir mais, assim, em que nível o senhor acha que melhorou esse tipo de restrição hoje para evitar esse tipo de influência de lobistas para que sejam produzidos pareceres problemáticos? Eu digo que é muito cedo para verificar o efeito disso. Qual a sua expectativa? A minha expectativa, a partir desses 2 procedimentos, instalação da comissão de ética, nós vamos ter uma reunião de Conselho Superior da AGU agora dia 18. Então eu quero, né, numa reunião já debater os nomes para permitir a instalação desse conselho. Criar uma cultura corporativa, profissional, que lide com essas questões, que lide com essas práticas, de forma a criar e fortalecer uma relação, digamos assim, menos, eu usei a palavra, digamos assim, e vou repetir lá, eu vou Senado, menos promíscua, né? Menos fluida, né? menos descontrolada como era, de forma que essa relação se estabeleça em parâmetros mais objetivos e garante, em última análise, através desse procedimento, o único commodity que nós temos. A AGU só tem uma commodity, ela não faz investimento, não constrói ponte, não faz escola, ela só não distribui. A AGU só tem o seguinte, ela oferece uma opinião jurídica, seja para o administrador, seja para o juiz. Uma providência útil não seria, por exemplo, obrigar todos os que, enfim, têm grande responsabilidade na AGU a registrarem de maneira minuciosa todos os contatos que mantêm com quem quer que esteja na AGU, ou os procure por telefone ou por e-mail, de outra forma? Isso já está sendo feito. Quem esteve na sala, por quanto tempo, quais assuntos foram tratados? Quem esteve na sala e quais assuntos foram tratados, que é o mais objetivo. Agora, essa obrigação hoje na lei, ela se refere a pessoas externas à administração. Isso. Ela não se aplica a pessoas da administração.
A regra do decreto não impõe que, por exemplo, eu vá um despacho, por exemplo, não um despacho interno, sua secretária, um ministro vem conversar comigo e não é obrigado, eu posso na agenda, mas não é obrigado a dedicar pauta, nada, porque pressupõe que a relação é legítima, né? Mas eu já tenho orientado todas as chefias e todas as assessoramentos, e aí uma particularidade, tanto o cargo está sendo feito já? Está sendo feito. Todos os cargos da AGU, esses 3 cargos da AGU juntos, não são cargos de chefia, eles são cargos de assessoramento. Eles não têm poder de mando, a não ser que eu tenha uma designação especial que eu possa ser atribuída a eles. Mas eles, pelo exercício do cargo, eles não podem, por exemplo, fazer determinações ou qualquer coisa. Esses 3 adjuntos já seguem essa sua determinação de anotador? Os 2, né? Porque eu não me claro. onde que nenhuma nomeação para o Gado Weber ainda, mas os 2 já seguem. Quanto tempo vai ficar em reserva esse tipo de informação? Depois de quanto tempo, pelos parâmetros da Lei de Acesso à Informação, qualquer pessoa poderá ter acesso a esses relatórios sobre encontros mantidos ali? É imediato, não existe reserva nesse tipo de informação. Mas hoje, por exemplo, se a gente entra no site da AGU... A não ser que o assunto seja tratado, seja sigiloso. Agora, no site da ajuda a indicar a reunião com quem, qual foi o assunto. Isso fica público diariamente? Já está sendo colocado? Ser assim, está sendo colocado no site já? A orientação, porque cada um coloca e registra a sua informação. Então, há um acompanhamento disso, a orientação e determinação que faça o acompanhamento. Qualquer setor que não esteja fazendo, a gente vai lá e manda determinar fazer, faz o... Ou seja, hoje qualquer cidadão, se requerer a lista de contatos que um adjunto seu teve, terá. Sim, isso vai ser acesso à informação, aliás, já fazemos isso, né? Nós estamos fazendo a lei de acesso à informação. Através do pedido via ouvidoria, que quem administra é uma das juntas, esse processo já está acontecendo. Com relação aos outros envolvidos nesse caso aí da Porto Seguro, por exemplo, Rose Noronha, por algum motivo profissional ou não, o senhor manteve contatos com essa pessoa? Não, eu me encontrei com ela 2 vezes, na verdade. Uma vez quando eu fui lá na presidência, tinha uma reunião lá em São Paulo, ela era chefe, encontrei com ela lá. E outra vez quando ela ligou, porque ela havia se nomeado o Rubens Vieira para ser... Ele é procurador da Fazenda, eu era procurador-geral da Fazenda. Ela ligou porque tinha se nomeado o Rubens Vieira para ser acho que o corregedor da ANAC, se não me engano. E ela ligou para conseguir a liberação dela, mas foram contatos muito esporádicos. Né? No caso dessa pessoa, Rubens Vieira, que estava na ANAC, outro também, Paulo Vieira, também, que foi da Agência Nacional das Águas, são irmãos, como foi sua relação com essas 2 personagens? Olha, o Rubens, eu conheci ele uma vez que ele me visitou, logo depois que ele tomou posse, ele fez uma visita de cortesia, lá em 2006, acredito que foi. Eu assumi a PGFN em maio, acho que foi meados de 2006 que ele foi para a corregedoria, se não me engano. E o Paulo não cheguei a ter nenhum contato específico profissional, nem que eu me lembro, um contato pessoal ou profissional com ele, né? Então... Ministro, essas providências já tomadas, o senhor disse aqui que já tomou após a Operação Porto Seguro, deixam o senhor confortável, por exemplo, para achar que hoje nenhum lobista vai estar influenciando de maneira perversa ali dentro da AGU para ter algum parecer ou não? Não, evidente que não. Acho que isso é um tema, assim, eu não posso achar que uma norma vai resolver todo o problema do ponto de vista desse tipo de influência. Agora, tem que compreender a mesma coisa seguinte, toda na manifestação, toda questão jurídica, ela envolve interesses. Quer dizer, você faz uma consulta e isso vai, ou vai prejudicar o interesse, ou vai permitir que algum interesse se envolva. Porque, na verdade, a interpretação jurídica não é desenvolvida em função dos interesses, é desenvolvida em função da análise que você faz da lei. Agora, o resultado dela, invariavelmente, de alguma maneira, influencia um interesse ou outro. Né? Então, é natural que você, por exemplo, receba memoriais, que você receba... Ou seja, a influência de interesses, de grupos... Isso é natural, isso não é problema. Eu recebo todo dia pessoas dizendo, olha, eu estou trazendo memorial, estou trazendo... Né? O parecer da Ju diz isso, trazendo aqui elementos para você. Eu faço parte do processo. O problema não é isso. O problema é que
você, como servidor, você patrocinar uma advocacia administrativa, você usar a tua função para mover o interesse particular. Aí é diferente, né? E é isso, de maneira que está presente nesse procedimento. O que é que nós temos que coibir. Aí eu não tenho problema que você receba um advogado, publicamente, vem alguém advogado, olha, aqui eu tenho um memorial sobre esse assunto, por favor, dê uma olhada, porque isso aqui tem esses argumentos que eu quero que você considere. Perfeito, não tem problema, a gente olha e dentro do sistema. Agora, eu pegar meu parecer e entregar para ele, é evidente que eu não vou fazer isso. Isso está errado, né? Porque daí já começa uma relação que extrapola o âmbito eminentemente profissional. E isso é o erro. E essa relação promíscua, o senhor acredita que hoje, com as medidas tomadas, uma parte reduz. Ainda é muito cedo, porque mas ela vai você tem que fazer ainda. Porque a relação do Estado é uma relação com a sociedade. A sociedade tem grupos de interesse que compõem a sociedade e levam os interesses, né? Eu recebo, por exemplo, o tema aqui, questão de publicidade. A própria Associação Nacional das Empresas e Jornais toda hora me procurar porque tinha problema da publicidade, a questão da alimentação, então ele trazia memoriais, etc. Faz parte do processo democrático, o Estado não se isola, não vive fora da sociedade, ele parte, então ele interage com ela. A questão não é a interação, a questão não é ter essa interação, o problema é como é que ela se dá, em que base ela se dá. Ela pode se dar de uma forma legítima, transparente, clara, com argumentos, etc. E o Estado faz o seu convencimento. E se o convencimento que a administração adote não seja adequado ao que o particular quer, ele vai para a justiça. Esse é o processo. Agora, o problema é quando você usa mecanismos inadequados, impróprios e às vezes criminosos para fazer valer o seu interesse. Aí nós temos um desvio. Aí o Estado aí que é o caso de corrupção, que é o caso de juiz civil, de advocacia administrativa e assim por diante. O Estado brasileiro ainda é muito atrasado no que diz respeito a evitar essa porosidade por onde entram aí os lobistas. Eu acho que tem que organizar o lobby. O sistema de lobby, ele pode ser um sistema de qualificação das demandas da sociedade. O que precisa é regulamentar isso, é criar um parâmetro. Lobby, eu acho que o lobby existe nos Estados Unidos regulamentado, existe em vários países. O que é o lobby basicamente? É uma forma que a sociedade tem de, através de pessoas qualificadas tecnicamente, poder estruturar propostas e levar ao Estado, para que ele possa se implementar. Agora, a proposta de regulamentação do lobby já existe há muitos anos, inclusive no âmbito do governo, há anteprojetos na CGU e eles não andam. Por quê? Aí é uma questão do processo político. Aí eu não saberia dizer quais são as matrizes que movimentam isso. Agora, é administrativo também. É administrativo, mas uma parte é regulamentada pela transparência, pelas regras de transparência que o próprio Executivo tem adotado, etc. Agora, existe também um processo de regulamentação como atividade geral para todo o Estado. E aí tem várias disjunções e debates que estão correndo. Se o Brasil tivesse uma lei já de regulamentação do lobby semelhante, ou nos moldes de outros países, como os Estados Unidos, esse tipo de episódio, como Operação Porto Seguro, seria menos frequente? Eu acho sim. Ou seria mais facilmente identificável. O presidente Dilma tem opinião sobre isso? Já manifestou para o senhor? Porque depende dela. Eu não conversei com ela sobre isso, não. Sobre lobby? Sobre regulamentar o lobby? Não conversei com ela. O senhor, particularmente, é a favor? Acha que é bom? Eu sou a favor, totalmente a favor. Eu não vejo problema, não. Eu acho que nós temos que tirar isso da sombra, porque isso hoje está na sombra. Tirar da sombra e dar um processo de transparência e tranquilidade, como já acontece hoje na própria advocacia. O advogado, ele é um interlocutor com o Estado, né? Já que ele é um representante de uma parte. E, portanto, ele qualifica a demanda dessa parte, né? Seja jurídica, seja de outros instrumentos. Por meio do lobby regulamentar. Tem uma ação, última pergunta. Tem uma ação movida por um procurador da República no Rio Grande do Sul que contesta o pagamento extrateto a ministros, incluiu o senhor também na ação, se eu não me engano. O caso dos jetons que ministros ou altos funcionários recebem por participarem de conselhos de empresas estatais. O senhor, até onde eu saiba, recorreu da ação por meio da AGU. E suspendemos a liminar.
Conseguiu suspensão liminar. Nesse caso, há algum constrangimento? Porque o senhor era parte também disso e recorreu ou não? Quem recorreu foi a unidade da AGU. Certo. Eu mesmo fui representado na unidade da AGU, como foi todos os ministros que estavam réus da sessão. Né? Eu não acho, Fernanda, acho que tem um pouco de assim, existe um desfocamento desse debate. Por quê? Né? Porque, primeiro, o teto ele se aplica à remuneração do cargo do servidor público e de ministro. A função de representação no Conselho de Administração é uma função que não está inerente ao cargo do servidor ou do ministro. Né? É uma função que é exercida fora desta atribuição específica natural. Isso a gente sabe porque isso foi criado. Lá atrás, ela tem uma, ela tem uma função. Chega. As estatais são empresas que são ligadas à administração pública e para a qual existe e exige um forte acompanhamento do Estado, que é o controlador dessas empresas. Então imagina a Petrobras, por exemplo. A Petrobras é uma potência em si, como empresa. Ela é uma empresa que opera no mercado internacional, tem várias decisões e, assim, a presença do Estado se faz através de agentes qualificados a acompanhar o funcionamento da empresa, seja ela do ponto de vista empresarial, seja também no interesse do controlador. O controlador faz presente e expressa seus interesses, suas proposições para a empresa através desses conselhos. Então, é um trabalho. E isso se iguala, por exemplo, à mesma situação, por exemplo, do ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Tribunal Federal ganha o teto. Agora, aqueles ministros que trabalham no Tribunal Superior Eleitoral ganham uma suplementação além do teto. E o Supremo diz que isso é legal. Por quê? Porque existe um trabalho associado. E isso acontece. Eu sou conselheiro há 10 anos. Eu comecei no Ministério do Planejamento, participei de vários do preço. Participa de quais conselhos? Eu participei de 2 conselhos, Brasil Cap e Brasil Prev. Eu participei de vários conselhos de administração, participei de Correios, participei da Valec, vários conselhos de administração durante minha carreira, dos 10 anos que eu trabalho aqui, em Brasília. Né? E sempre trabalhei muito nesse conselho, porque é uma discussão, tem que discutir, tem que participar da discussão estratégia da empresa, investimento, chega a discutir, inclusive, questões comisinhas de licitação, por exemplo, como o caso lá, que eu fazia até um controle de processo de licitação como advogado público que eu sou. Então, há nesse exercício um trabalho, sim. E esse trabalho, ele tem uma retribuição. O senhor refuta a ideia de que isso, historicamente, como é entendido por muitos, é apenas um artifício que é usado para complementar o salário de ministro. Não quer dizer que não tenham pessoas que possam eventualmente estar com essa finalidade. Não, mas isso é uma coisa que é corrigido pontualmente. O que eu estou dizendo é que muitos casos assim, o que eu estou dizendo é que eu digo com toda a franqueza, o ministro Guido, o ministro Amílio, a gente trabalha nesses conselhos. Né? A gente trabalha. A gente analisa a empresa, analisa as prospecções, participa de debates econômicos que são travados dentro da empresa e dos projetos de administração. Por exemplo, havia um aliado do governo Lula, que foi governador do Rio Grande do Sul, participava do Conselho de Itaipu, ganhando cerca de 20 mil por mês, participar de uma reunião a cada 4 ou 6 meses, e uma pessoa aposentada já. Evidentemente que ali havia algum benefício talvez indevido, o senhor não acha? Bom, eu não conheço o caso específico, assim, para mim é difícil avaliar. O que eu acho é que as regras de participação em conselhos são regras que devem, evidentemente, privilegiar essa dinâmica de fortalecer a própria empresa, em última análise, que está sendo que é objeto de controle do Estado. Né? Ministro Luiz Inácio Adams, muito obrigado por sua entrevista. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes e internautas.